olha só que coisa curiosa que está acontecendo, né? Com o caso do Banco Master quebrando, aí depois quebrou o Will Bank, aí quebrou a Reag, aí o pessoal está começando a ver aí que, quem que pode quebrar mais nessa história, né? A gente sabe que o BRB está mal das pernas, mas o BRB eu acho difícil de quebrar, né? Mas o pessoal está dando essa estudada, cara, e cada vez que você pesquisa aparece mais coisa, né? É aquela velha história que você puxa uma pena, sai uma galinha, né? E olha só, o BRB tem um sistema de Pix judicial aqui, ó. Pix judicial é uma invenção do BRB que vários estados estão usando. Então, se o BRB for para o saco, o efeito dominó vai atingir vários estados e pode chegar a 30 bilhões de reais. Só esse caso do Pix judicial do BRB, né? Mas não é só isso não, tá? O pessoal tá vendo aqui, ó, lá no exterior tá chegando também o caso do Banco Master, o colapso do Banco Brasileiro que enlameia políticos e juízes lá no país. E outra coisa também, lá nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça americano já entrou na investigação, tá? Já tem 2 processos abertos lá no FBI investigando casos relacionados ao Banco Master, meu amigo. O pessoal que estava falando, vai ser uma Lava Jato 2.0. Eu tô achando que vai ser uma Lava Jato 2.0 esse troço mesmo. Vai chegar em muita gente mesmo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Vamos falar primeiro desse caso do Pix judicial, né? Porque, assim, é lógico, né? O pessoal, a Lava Jato foi um escândalo mundial, colocou o Brasil como um país ultra corrupto no mundo inteiro, todo mundo olhando para essa lambança toda aqui. E a verdade é que o pessoal foi e botou o Lula de novo. O que vocês acharam que ia acontecer botando o Lula de novo? Voltou a porra da corrupção toda de novo. Estamos agora de novo nas manchetes internacionais com escândalo de corrupção e coisa e tal. E o pior, um efeito cascata aqui que pode ser muito mais sério que a Lava Jato, né? Então, olha só, Master, crise tem efeito dominó, atinge estados e gera alerta para 30 bilhões de reais. Então, até aqui já teve 46 bilhões de reais do próprio Banco Master, que foi, uma parte foi coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, outra parte, meu amigo, já era, né? Existe um outro escândalo, que são as prefeituras e estados que botaram dinheiro no Banco Master. Então teve o caso lá da Rio Previdência, aqui no Rio, que já teve ação policial hoje. Teve aqui outros municípios, aqui Angélica, Campo Grande, Fátima do Sul, Jati, São Gabriel do Oeste, tudo isso aqui é município que botou dinheiro no Banco Master. E perdeu, meu amigo, 2 milhões, vai recuperar os 250 mil. 250 mil recupera, que é do Fundo Garantidor. O resto já era, né? Ó, o estado do Rio de Janeiro botou 970 milhões. O estado do Amapá é muito pior, cara. É muito pior isso aqui. Botou 400 milhões o estado do Amapá, mas proporcionalmente, né? O Rio de Janeiro é a terceira economia do Brasil, ou quarta economia, eu não sei mais que é a segunda economia do Brasil, eu não sei qual a posição do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem uma economia grande aqui no Brasil, né? O Amapá, por outro lado, está lá na rabeira da economia. Então, ou seja, você enfiar 400 milhões de reais no Banco Master e perder, né? Porque perdeu esse dinheiro, né? Realmente é uma coisa complicada. Maceió em Alagoas, São Roque em São Paulo, Cajamar, um monte de coisa aqui que tem de investimento no Banco Master que vai dar chabu isso daqui. Então isso que a gente já sabia que ia ter problema de estados e prefeituras que investiram no Master, né? Mas aí tem um outro efeito dominó também, que é o seguinte, olha só, o que é essa primeira coisa? Precisa entender a coisa. O que é depósito judicial? É muito comum quando você tem uma ação na justiça que uma parte tenha que botar um dinheiro, mas esse dinheiro não vai para outra parte não, fica guardado na justiça, que a justiça vai decidir ainda quem está com a razão nessa história. Então, por exemplo, caso de disputa de, sei lá, aluguel atrasado. O proprietário está dizendo que o inquilino está devendo 3 aluguel, o inquilino fala que não está devendo não, que pagou, não sei o que lá. Aí o juiz decide, não, olha só, eu estou achando que você está devendo mesmo. Então deposita o dinheiro aqui, mas esse dinheiro vai ficar numa conta da justiça. Aí a gente vai decidir quem é que está certo e quem tiver certo fica com o dinheiro. Entendeu? Isso é muito comum. Praticamente todas as ações na justiça acabam tendo depósito judicial. Mesmo quando você ganha ação, a outra parte, ela primeiro faz o depósito judicial, e aí, né, a justiça decide que está tudo certinho, e aí que manda te pagar. Então, de qualquer forma, mesmo uma ação que não tenha questionamento, quando alguém paga, você faz o chamado depósito judicial, cai na conta do Tribunal de Justiça, do tribunal que está julgando o seu caso ali, né? E aí, dessa conta, depois vai para a conta de quem realmente tem que receber o dinheiro, tá?
Só que então esse depósito judicial é uma coisa enorme, uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o dinheiro fica parado, né? Você tem que pagar não sei quantos milhões para a pessoa, tu deposita lá no banco, nessa conta judicial e fica sendo administrado pela justiça. Tem inclusive gente que desconfia que a justiça dá uma segurada nessa parada, porque né, quanto tempo mais segurar para pagar o negócio, né, o dinheiro fica parado. O dinheiro não fica parado, né? O dinheiro acaba sendo aplicado em alguma outra coisa e está rendendo juros, né? Os juros fica para quem está administrando o dinheiro ali. Então, ou seja, a pessoa que tinha que receber demora a receber. Então tem gente até que desconfia que tem muito juiz que segura o negócio, que deixa o depósito judicial parado um tempão antes de pagar para quem realmente deve receber, né? Em algumas situações não tem jeito, como eu falei, quando ainda tem discussão, tem recurso, às vezes a pessoa paga e entra com recurso, aí tem que decidir primeiro o recurso da pessoa para ver se, né, se ela tem razão, não tem razão e coisa e tal. Outras vezes não, outras vezes só deposita para já ir para o pagamento já, né? Então assim, esse negócio de depósito judicial é uma fortuna de dinheiro que tem rolando aqui no Brasil. Um monte de gente tem que pagar depósito judicial, isso fica nessas contas paradas, né? E aí, o BRB inventou esse negócio de Pix judicial, tá? Que é o único banco do país a oferecer Pix judicial. O BRB amplia agora a ferramenta, além de oferecer o pagamento instantâneo de alvarás e ordens judiciais desde 2021, o banco passa a ofertar a opção de depósito judicial pelo Pix. A novidade já está em funcionamento em 3 tribunais, Distrito Federal, Bahia e Ceará, e parece que agora tem também Bahia, Maranhão, Alagoas, Paraíba, acho que o Ceará tem também, o Ceará também está nessa aqui, né? Enfim, ou seja, é uma ferramenta de fazer depósito judicial via Pix, é só isso. Só que quem gerencia esse negócio é o BRB, tá? Aí, cada tribunal costuma usar um banco diferente para fazer os pagamentos. Tem alguns tribunais que usam o Banco do Brasil, outros usam a Caixa Econômica Federal, outros usam até bancos privados, pode usar Bradesco, então cada tribunal decide do jeito que quer fazer os depósitos judiciais, né? E aí, nesses estados, no próprio Distrito Federal, na Bahia, no Ceará, e parece que aqui também, segundo estão dizendo aqui, Maranhão, Alagoas e Paraíba, eles estão usando o BRB justamente pela facilidade do Pix judicial, que você faz tudo via Pix, então é mais rápido. Bacana, uma inovação tecnológica interessante, né? Só que aí tem um problema, que isso significa que todos os depósitos judiciais desse estado, que de novo é uma grana, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, estão no BRB. Aqui, ó, as fraudes na tentativa de compra do Master pelo BRB deflagraram o risco de um efeito dominó desapercebido pelo mercado até agora, com a possibilidade de rombo estimada em 30 bilhões de reais nos cofres públicos de 4 estados e do Distrito Federal. A origem do problema está no movimento antes tido como ativo do BRB, a criação do Pix judicial. O produto agilizou a liberação de depósitos judiciais no TJDF, porque TJDFT, porque teoricamente é Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É que o Brasil não tem nenhum território. Mas quando o Brasil tinha territórios, os territórios também eram julgados no TJDF, né? Mas enfim, isso aqui é detalhe, né? E foi esse montante que a instituição financeira brasiliense passou a administrar a partir de decisões que determinam que uma parte do processo depósito em uma conta controlada pela Justiça. Esse depósito funcionou como garantia para evitar calotes e coisa e tal. Tem um monte de coisa, um monte de motivo isso, né? Caso o BRB não tenha capacidade de honrar os compromissos assumidos com as cortes estaduais e não consiga liberar o dinheiro das ações judiciais que estão sob sua responsabilidade, os governos estaduais serão obrigados a assumir o prejuízo e garantir o funcionamento da justiça. Ou seja, se o BRB quebrar, se o BRB não tiver dinheiro, isso pode prejudicar não só Brasília, mas pode prejudicar via efeito dominó outros estados também, né? A previsão é que, sem um aporte significativo, o Banco de Brasília não conseguirá honrar seus compromissos e prejudicará também a liberação de verbas judiciais, o que obrigaria a uma intervenção dos executivos estaduais. Então, de novo, aí que tá, né? Eu não acredito que o BRB vá quebrar, tá? Eu acho que o Ibanez Rocha, ele não tá gostando, ele não tá feliz com isso, mas ele vai ter que dar um jeito de botar dinheiro no BRB. Não vai ter jeito, né? E na pior das hipóteses, mas o Distrito Federal não tem dinheiro para botar no BRB. Acabou, não tem grana, não tem o que fazer, né? O que vai acontecer? Vai ter que ser intervenção, vai ter que ser determinada a intervenção no BRB e o governo federal vai ter que botar dinheiro no BRB. Não vai ter outra alternativa, porque acho muito pouco provável deixarem quebrar o BRB. Entre outras coisas, por isso daqui, tá? Mas não é só isso. No momento que deixarem quebrar o BRB, a aura de, digamos, inquebrabilidade que tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão embora também. Porque lembra, né, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil são bancos muito mal administrados, na verdade. Eles só estão par a par com os bancões do Brasil porque você tem essa ideia de que não, mas são bancos públicos, não vão quebrar.
Se o Banco do Brasil quebrar, o governo vai botar dinheiro ali. Se a Caixa Econômica quebrar, o governo vai botar dinheiro. Se o BRB quebrar e o governo não botar dinheiro no BRB, o pessoal vai olhar para o Banco do Brasil e falar, epa, opa, o que está acontecendo aqui? Que negócio é, epa, ficou, entendeu o problema? Porque, como toda a estatal, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são mal administrados. É lógico, são administrados com objetivos políticos, não são administrados com objetivo de lucro. Então sempre dá merda, né? Então eu não acredito que o BRB vai quebrar, mas o potencial, caso isso aconteça, seria realmente catastrófico, né? Aqui, ó, a leitura é que o Distrito Federal não teria capacidade sozinho de fazer um aporte no BRB para sanear as contas depois do potencial dano provocado pela fraude do Master, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Ibanez até gostaria de ajudar, mas simplesmente não tem dinheiro para isso. Eu não descarto isso, pode ser que realmente não tenha, porque a gente não sabe o tamanho desse troço ainda. Tem gente falando que, inicialmente falou-se que era 2 milhões, desculpa, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é um bocado de dinheiro, né? Aí depois teve mais 1 bilhão e 750 milhões do Will Bank, né, virou mais uma pedrada, né? Ou seja, aí você começa a ver essas contas aí, onde é que vai parar isso daí, né? Será que o Distrito Federal vai ter grana para isso, né? Mas, de novo, o que eu acredito que acabe acontecendo caso o BRB realmente precise de aporte e Brasília não tenha grana para botar, vai ter que ser feita a intervenção no BRB e o Lula vai ter que botar dinheiro, o governo federal vai ter que botar dinheiro nessa história, né? E não vai ser uma coisa positiva, mas é melhor isso do que deixar a credibilidade dos bancos públicos irem para o saco. Porque, né, já imagina, Banco do Brasil e Caixa Econômica, BRB, perto do Banco do Brasil, é uma nesguinha, né? Enfim, aqui, ó, a tecnologia desenvolvida pelo BRB estabelece uma conexão direta do sistema de pagamento e coisa e tal. Por outro lado, o BRB já afirmou que as operações estão sob investigação, enfim. Eles estão dizendo que não vai ter problema não, mas é lógico que todo mundo diria que não vai ter problema não, né? Ninguém vai dizer, tem problema sim, não vão falar isso. Vão falar que não tem problema nenhum, né? O fato é que, olha só, isso pode chegar em vários bancos e 30 bilhões de reais. E não é só aqui no Brasil não, tá? Aqui, ó, lá nos Estados Unidos o pessoal está investigando também. Vocês lembram, a gente já deu uma notícia aqui no canal, que no início do ano a justiça americana decretou ou reconheceu a liquidação do Banco Master, né? O Vorcaro queria explicar que ainda tinha possibilidade de desliquidar e não sei o que lá, mas a justiça americana olhou para a parada e falou, não tem chance não, isso aqui já está liquidado, né? Aí aqui, ó, olha só o que diz aqui o Robson Bonin aqui na coluna do Radar. Os contatos de ex-parceiros de Vorcaro com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então tem alguns ex-parceiros do Vorcaro que estão conversando com o pessoal lá do DOGE, tá? Agentes americanos chegaram a ter reuniões em São Paulo no ano passado para aprofundar as apurações sobre o Master, revelam fontes dos casos. Pelo menos 2 ex-parceiros de Vorcaro, nos nebulosos negócios do Banco Master, tiveram encontros com agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2025. Então a gente está falando do ano passado, antes da liquidação do Banco Master lá nos Estados Unidos. O pessoal já estava preocupado com a história. Interlocutores dos potenciais colaboradores. Lembra que esse negócio de delação premiada lá nos Estados Unidos é muito mais comum que aqui no Brasil, tá? Lá praticamente, quase qualquer caso, eles oferecem para você uma delação premiada, na verdade uma colaboração e coisa e tal, e isso funciona muito por lá, né? Muito típico deles isso lá, né? Interlocutores dos potenciais colaboradores dizem que agentes americanos chegaram a ter reuniões em São Paulo no ano passado para aprofundar as apurações sobre os negócios de Vorcaro. Segundo fontes do caso, o Master seria tema de pelo menos 2 investigações em curso no FBI, meu amigo. Ih, rapaz! Até lá no FBI o pessoal está investigando. No início do ano, um tribunal de falências do Distrito do Sul da Flórida reconheceu a liquidação do Banco Master. A gente já falou sobre isso. Justamente já está liquidado o Banco Master lá nos Estados Unidos também. O que significa que o Vorcaro e outros controladores do Master, não só o Banco Master em si, mas eles têm qualquer propriedade no nome deles lá nos Estados Unidos, já está congelada, tá? O pedido de reconhecimento no exterior havia sido feito pela EFB, Regimes Especiais de Empresa, liquidante do Banco Master, e a Justiça Americana também bloqueou os ativos do Master no país e dos controladores, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que está tendo investigação lá nos Estados Unidos também. Você lembra da Lava Jato? A Lava Jato também teve investigação nos Estados Unidos, depois teve em outros países da América Latina, e não sei o que lá. Foi notícia no mundo todo. E olha só, o caso do Master tá gerando problemas no mundo. The Economist tá falando aqui, ó, Master Fraud, olha só. O colapso de um banco brasileiro enlameia políticos e juízes, né? A queda do Banco Master está ficando feia.
Tá ficando feio mesmo. Daniel Vorcaro começou a living it up, é uma expressão, começou a viver a vida bem pra caramba, começou a se dar bem pra caramba na vida, depois de se tornar o dono do Banco Master, um banco de tamanho médio no Brasil, em 2019. Nos anos seguintes, ele começou a gastar em propriedades, jatos particulares, hotéis de luxo, um time de futebol. Ele tem time de futebol? Nem estou sabendo disso, mas enfim. Ele gastou mais de 3 milhões de dólares no aniversário de 15 anos da filha dele, e a champanhe, não sei o que lá, enfim, ele está falando aqui da vida luxuosa do Vorcaro, né? As rachaduras começaram a aparecer em setembro. Setembro não, em 2024 já tinha rachadura no negócio. O negócio começou a rachar em 2024, né? Mas setembro de 2025, quando o Vorcaro tentou vender a empresa, ele encontrou um banco que aceitava comprar, o BRB, e um banco controlado pelo Distrito Federal do Brasil, né? Porém, o Banco Central foi ver sobre os detalhes da junção e descobriu que o Vorcaro, né, o Banco Master, não tinha liquidez. E mais do que isso, tinha fraude, né? Muito pior do que isso aqui. Não era só liquidez, não, era problema de fraude mesmo, né? Investigadores descobriram que ele havia vendido um monte de portfólios de crédito sem valor para o BRB por mais de 2 bilhões de dólares, que são os 12 bilhões de reais, né? E logo em seguida, Vorcaro foi preso quando tentava embarcar num jatinho privado em direção a Dubai. O Fundo Garantidor de Crédito, o principal segurador de depósitos do Brasil, vai ter que arcar com 7 bilhões a 10 bilhões, está sempre falando em dólares aqui, né? Para reembolsar os poupadores, a maior compensação desse tipo na história do Brasil. A saga poderia ter terminado aí, mas os efeitos do colapso do Banco Master chegaram muito além do setor bancário. Isso é porque o Sr. Vorcaro gastou anos cultivando ligações com a elite brasileira. O caso expôs links entre políticos, figurões do mercado financeiro e do judiciário em Brasília, a capital, danificando a reputação da Suprema Corte e do Congresso. A trama começou a se torcer depois que o Banco Central ordenou que o Banco Master, a liquidação do Banco Master em novembro. Jonathan de Jesus, um membro da Corte de Contas, né, o TCU, um corpo de auditoria cujos membros são apontados pelo Congresso, disse que o Banco Central agiu de forma muito dura e ordenou uma investigação se poderia ter feito outras alternativas à liquidação. Esse tipo de interferência no Banco Central, na autoridade do Banco Central, é pouco usual e preocupante, disse um procurador envolvido no caso. O senhor Jesus tem laços próximos com o Centrão, um grupo ideologicamente fluido de partidos que controlam o Congresso e tem uma longa história de corrupção. Políticos do Centrão, eu acho legal que o pessoal bota Centrão mesmo aqui, é porque não tem muito como traduzir para o inglês, né? Big Center, não faz sentido em inglês, né? O Centrão tentou proteger o Banco Master antes e acabou sendo exposto, né? É lógico que eles tentam jogar a coisa pro lado do Bolsonaro, evidentemente é a The Communist está sempre a serviço da esquerda. Senador Ciro Nogueira, o antigo chefe de gabinete de Jair Bolsonaro, tentou bloquear uma investigação sobre o Banco Master no Congresso e tentou aprovar uma lei que teria dado o direito ao Congresso de demitir o chefe do Banco Central para forçar o pessoal do Banco Central a vender o Master para o BRB, né? Nesse meio tempo, Ibanez Rocha, o governador bolsonarista de Brasília, vigorosamente defendeu a aquisição do BRB do Banco Master, mesmo que muitos analistas fossem contra isso, né? Um juiz, desde então, removeu o chefe do BRB devido a potencial interferência política. O cunhado de Vorcaro, o Fabiano Zettel, que também está sob investigação, foi o grande doador individual para Bolsonaro em 2022 e para a campanha de Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo. Vocês estão querendo jogar a coisa como culpa do Bolsonaro aqui, mas é aquilo que eu falo para vocês. Vão tentar. O problema é que tem um monte de... Cadê o Rui Costa nessa história? O Rui Costa, todo mundo quietinho com o Rui Costa até aqui, né? Quando investigadores abriram o fone de Vorcaro, encontraram links para mais poder. O banco tinha assinatura de um acordo de 24 milhões por um contrato de 3 anos com a empresa de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, um juiz influente da Suprema Corte. Pô, como assim você não sabe quem é Alexandre de Moraes? Vocês sabem quem é Alexandre de Moraes, pô. É o cara que está perseguindo todo mundo aqui no Brasil, né? E o caráter vago do contrato e as grandes somas envolvidas não são normais para os padrões brasileiros, dizem especialistas de segurança, especialistas legais.
Logo depois, um jornal revelou que Moraes teria ligado para Gabriel Galípolo, chefe do Banco Central, várias vezes, tentando evitar a liquidação do Banco Master, né? Bom, aí continua apontando aqui, está falando a coisa do Toffoli aqui, ó. Descobriu que o negócio do Toffoli, que pertence, o resort que pertence ao Toffoli, não sei o que lá. Ou seja, essa coisa toda aqui reforça a impressão entre os brasileiros que a corte não é parcial. Meu amigo, nem precisava disso, todo mundo já sabe que a corte aqui é totalmente política, não tem nada de isenção, desde o caso do Bolsonaro. Perseguiram o Bolsonaro à toa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Mas o escândalo está chegando lá fora, o escândalo está vazando lá para fora, né? Caso Master vira notícia na The Economist. E olha só, se essa coisa não parar, meu amigo, isso aqui vai longe, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.